Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Com a gente aqui no estúdio, montado em nossa sede regional em Itapema, a conselheira de administração e empresária Luian Silvestre Buzo. E também ao meu lado, o diretor executivo da cooperativa, Arão João da Silva Neto. Quero, antes de passar para a nossa convidada, Arão, para que você faça a saudação inicial para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. Legal, né? É mais um momento especial, mais um podcast com pessoas importantes da nossa sociedade, principalmente com os nossos conselheiros de administração. Seja bem-vinda, Luian, tenho certeza que será um momento sensacional. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Isso aí, então é para a gente, o pessoal que está nos assistindo, tanto nas plataformas de vídeo, nas plataformas de áudio, você se apresentar. Quem é a Luian, de onde que veio, nascida lá em Curitiba e já há 10 anos residindo aqui na nossa região, em Balneário Camboriú. Então, contar um pouquinho da tua história para a gente, Luian. Certo, Bruno. Então, eu nasci em Curitiba e fiz toda a minha graduação, meus estudos lá e fui para o interior do Paraná. Morei em Santo Antônio da Platina por 5 anos, antes de vir para Balneário. Lá foi a primeira vez que eu tive contato com o Sicredi através do meu sogro, que é presidente de uma das cooperativas, Cooperativa Norte-Sul. E então a minha história com o cooperativismo começou por lá. E em 2016, eu vim para Balneário Camboriú para trabalhar aqui e iniciar uma nova jornada. Legal. E essa história de Curitiba, Luian, filha única, irmãos, como é que contar um pouquinho da tua família, como é que se estrutura? Sim, eu sou a mais nova, mas eu tenho mais 2 irmãs e um irmão, que uma irmã e um irmão que moram aqui hoje, trabalham comigo também. Então a família é grande. Histórico de pai e mãe. Eu estou perguntando, Arão, você vai me Vamos lá. interrompendo, né? Histórico. O pai e a mãe, qual que é a atividade deles? O meu pai, ele veio do interior de Santa Catarina, do oeste, de uma cidade chamada Irani, uma cidade pequena, e foi para Curitiba com 15 anos, mais ou menos, para estudar, e lá ele começou a vida, a desbravar o mundo. Sempre foi uma pessoa muito visionária e muito empreendedor. E a minha mãe também foi uma pessoa que a vida inteira trabalhou, então tenho muita inspiração nos meus pais. Ela hoje é artista plástica e acredito que venha um pouco daí a minha criatividade e alguns dons também. E qual que era a atividade do seu pai? O meu pai é economista, mas ele sempre foi muito empreendedor e visionário, investia muito em terras e áreas, né? E, inclusive, é isso o que eu continuo construindo hoje para deixar esse legado. Legal. Arão, contigo. Legal, né, Luian? Principalmente que a gente se conhece há algum tempo aqui da região de Balneário Camboriú, né? Sim. Dentro do Sicredi. Eu acredito que tem uma ligação muito grande isso do empreendedorismo do teu pai para o teu negócio hoje, o projeto que vocês cuidam entre família, Sim. entre Irmãos? Uhum. É isso mesmo, Arão. Então, em 2016, por aí, não, vamos voltar um pouquinho atrás. Há 50 anos atrás, o meu pai já investia aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Balneário Camboriú, e as pessoas já falavam para ele: nossa, você é louco, você está queimando seu dinheiro, por que você investe em algumas áreas aqui que só tem mato, digamos assim. E as pessoas não entendiam, não enxergavam o que ele já previa, né? E então começou daí, sabe? Sempre investiu muito e até hoje ele fala, né? Um negócio muito bom é terra de primeira, terra de segunda e terra de terceira. E no mercado imobiliário que hoje a gente vê tão aquecido, que a terra realmente é um produto muito escasso, nós conseguimos dar continuação a um projeto, dar vida a um projeto urbanístico muito interessante na região, que hoje é referência aqui, o Colinas de Camboriú, e estamos trabalhando para fazer tudo isso acontecer.
como é que teu pai enxerga o Colinas hoje, né? Tipo, com aquela ideia que ele, 40, 50 anos atrás, pensar nisso, Balneário crescendo, uma região que, para quem conhece o Colinas, fica na marginal da BR, né? Em sentido Balneário, em sentido a Itajaí, à esquerda. Na época, com certeza, não existia nada naquela região, né? E como é que ele vê esse projeto acontecendo hoje, saindo do papel? Bruno, hoje ele tem 84 anos e com certeza é a realização de um grande sonho, porque no passado, inclusive, ele havia feito uma placa onde estava escrito: aqui será construída uma nova cidade. Então, a gente vê o poder das palavras e dos sonhos, né? E que as pessoas conseguem realmente, com muito esforço e muita dedicação, porque não é fácil fazer um projeto imobiliário deste tamanho, acontecer, mas com muitas mãos foi possível ver isso se realizar e ele é muito feliz por estar aí presente, vivendo isso e deixando... hoje eu penso, daqui 50, 60 anos, quando não estivermos mais aqui, quantas pessoas estarão lá convivendo, habitando naquele espaço, criando seus filhos, enfim... Então, meu pai, com certeza, é muito realizado por ver isso e eu mais ainda, né, por ter essa oportunidade. Eles residem na região ou continuam no Paraná? Não, eles continuam no Paraná, em Curitiba. Olha isso. E como é que é hoje o Colinas é um negócio atrelado à tua família ou como é que está a situação do teu esposo? Como é que a Louise, sua filha, vê isso? Como é que está inserido esse... O meu marido é engenheiro agrônomo e também vem dessa família de investidores de fazendas, de terra, então as minhas raízes estão muito ligadas a isso, né, Arão? Claro. E quando nós viemos para cá, viemos justamente para desenvolver esse projeto. Mas a Louise participa comigo das decisões e hoje ela tem 15 anos. Estou inserindo ela em todas as atividades, enfim, as decisões, reuniões, para que ela possa já crescer com essa visão de tudo, né? Porque a verdade é que ter uma empresa é uma oportunidade para os nossos filhos terem uma faculdade na prática. Então, é um privilégio as crianças, os adolescentes que podem crescer nesse meio, vendo os pais desenvolvendo e ela como menina, ver a mãe trabalhando assim, eu fico muito orgulhosa quando ela está junto comigo, né? E o meu marido me apoia muito, então estou aqui por muito incentivo dele, por todo o apoio que ele sempre me deu e também por ficar muitas vezes com a Louise para que eu possa desenvolver as atividades que eu amo, inclusive o cooperativismo, dentro do cooperativismo. Então, acredito que era nesse sentido, né, Arão, que a família vai apoiando um ao outro, né? Como é que foi essa transição da Luian de Curitiba, que é, né, uma capital, uma cidade com tudo, para 5 anos morar em Santo Antônio da Platina, né? Se você puder falar como é que é Santo Antônio da Platina, divisa do Paraná, quase São Paulo, né? Uma cidade bem pequena, como é que foi essa tua experiência lá? Olha, Bruno, foi desafiador, mas foi um período de muito crescimento. Eu fui quando a Louise era pequena e, pelo Gustavo ser engenheiro agrônomo, ele atuava, administrava as fazendas da família. Então, nós decidimos ir para lá e foi um período desafiador, porque para mim era muito diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, buscando conhecimento, cursos, educação. Mas foi um período da maternidade que o interior, geralmente, oferece mais tranquilidade, amizades muito boas, conheci pessoas maravilhosas que carrego comigo até hoje. Então, continuei trabalhando, cheguei lá e já, como eu sempre atuei na área do setor de qualidade, quando eu cheguei, eu já comecei a trabalhar e eu gerenciava o controle de qualidade de um frigorífico da cidade. Santo Antônio tem 40 mil habitantes. Você me perguntou, não sei se eu já falei, mas parênteses. Então, eu já cheguei trabalhando. Isso foi muito bom para mim, porque eu pude ocupar o meu tempo. Depois prestei consultoria por lá também. Então,
né, sempre me desenvolvi nessas áreas, continuei trabalhando, mas quando o meu pai falou: "Olha, um dia vocês vão ter que ir para lá", eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que os horizontes poderiam se expandir ainda mais e que eu teria novas oportunidades por estar em um local com mais possibilidades de cursos, de estudo e de empreender em outra área também, que seria desafiador. E a gente que conhece a história da Luian, né, a gente já sabe dessa história, mas eu queria que ela contasse para quem está nos assistindo, né, para os colaboradores, para os nossos associados que estão acompanhando. A tua trajetória com o Sicredi começa nessa mudança para Santa Antonina. Sim, É isso? isso. Queria que você falasse dessa tua relação com o Sicredi através do teu sogro, né? Uhum. Então, por ele ser presidente da cooperativa, eu sempre participava muito dos eventos e ele sempre foi uma inspiração para mim, porque quando eu via, né, olha, eu tenho que viajar para estudar, para fazer cursos, enfim, eu admirava muito aquilo, sabe? E, de certa forma, eu tinha vontade de beber desta água também. Mas, quando eu vim para cá e tive o contato com o Sicredi, e daí, através da incorporadora Colinas de Camboriú, que nós iniciamos a nossa jornada no primeiro momento com a cooperativa, foi ali que tudo começou. Então, a minha história se inicia lá atrás, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a construir esta história, este relacionamento aqui, independente do que eu já havia vivido lá. E eu sempre fiz isso porque eu amava, sabe? Estar na agência, quando os gerentes me convidavam para café, para, enfim, tudo que tivesse, eu me colocava à disposição de bom coração. Sempre tive esse intuito de ajudar e colaborar, e eu tenho muito no meu perfil essa vontade de deixar algo para o coletivo. Então, isso está sempre no meu coração. Você cooperar. É isso. E como é que o seu Paulo Busso, né, presidente da Sicredi Norte e Sul, ainda o nome? Isso. Sicredi Norte e Sul, Paraná, São Paulo, né? Isso. Em Santo Antônio Patina. Como é que ele enxerga a Luia hoje com a relação dela? Nora, né? Como é que ele vê a tua relação com o Sicredi? Hoje faz parte do Conselho de Administração da Sicredi Vale Litoral. Como é que as conversas de vocês sobre isso? Ou não conversam sobre? Não, ele tem muito orgulho, sabe? E sempre me apresenta para que ele pode, né? Fala de boca cheia que eu sou conselheira e enaltece muito o nosso trabalho da nossa cooperativa. Pergunta também como nós conseguimos os resultados, o que nós fazemos, pede os exemplos de como que nós chegamos em alguns caminhos, porque, claro que o perfil da nossa cooperativa é completamente diferente do perfil da cooperativa do interior, que tem muito mais do setor agro. Então, eu acredito que essa troca seja muito rica, realmente, para entender o que eles desenvolvem lá, que nós podemos trazer para cá e vice-versa. E as conversas são muito nesse sentido, né? E muitas das experiências, das oportunidades que eu estou tendo hoje através do cooperativismo, como no começo do ano nós fomos para a Alemanha, vivemos as visitas, enfim, ele já viveu isso, então nós trocamos muitas figurinhas e é muito bom, sabe? É algo inexplicável viver esta coincidência, né? Que não é coincidência, cada um constrói sua história, mas é maravilhoso. E como é que o Gustavo, seu marido, né? Que é o filho do seu Paulo, né? Como é que ele enxerga essa relação, né? Seu sogro e nora. Numa pressão Sicredi. Sicredi, do pai, né, da esposa, né? Então... O assunto no domingo do meio-dia deve ser Sicredi, né? No almoço. Geralmente. E, assim, a cooperativa lá do interior, ela começou como uma cooperativa de cana-de-açúcar. Então, o Gustavo, desde pequeno, via e participava de tudo isso, né? E acredito que muito também, porque inclusive o meu sogro é engenheiro agrônomo, e a família, né? O Gustavo e o irmão também são engenheiros agrônomos, todos formados na Federal do Paraná. Então, eu acredito que essas raízes aí do cooperativismo
contribuíram muito com o desenvolvimento do Gustavo como pessoa, porque ele é uma pessoa muito generosa e muito cooperativista e ajuda em tudo que puder, sempre tem esse olhar para o coletivo, aprendeu muito desde pequeno, né? E seguiu os passos assim do pai, não dentro da cooperativa, mas como profissional, aprendeu cedo a empreender, a ver, a lidar com pessoas, a desenvolver relacionamento com colaboradores dentro da fazenda, enfim. Legal. Luia, e aí, vamos falar um pouquinho agora da tua vinda para Balneário Camboriú. Então foi 2015, 2016? 2015, 2016. Você sai de Santo Antônio da Platina com a filha pequena, né? Isso, né? A Luia estava com 5, 6 anos. Isso. E se aventura em Balneário Camboriú para seguir o sonho ou aquele projeto do seu pai? Foi mais ou menos por aí? Exatamente, Bruno. Daí foi um outro período muito desafiador, porque eu vim para cá, mas o Gustavo ficou na fazenda, né? Então a gente ficou 3 anos assim na estrada e eu com a Louise pequena aqui. E é longe, né? Santo Antônio da Platina vai daqui. É longe, dá umas 9 horas, né? Dependendo 10. 700 quilômetros. Então, por algum período nós ficávamos aí 10, 15 dias, às vezes, sem se encontrar. E foi um período bem desafiador, mas de muito crescimento pessoal, profissional, mas valeu a pena. Quando eu cheguei aqui, toda mudança gera um desconforto no início, mas depende tudo do olhar, né? E eu aprendi com uma pessoa muito importante que você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E essa frase me acompanha sempre, porque quando nós fazemos esse exercício de tudo que vem, a motivação, ela volta a pulsar no seu coração. Por que eu estou aqui? Para que eu estou construindo isso? E essas perguntas a gente tem que se fazer diariamente, porque por algumas vezes nós esquecemos o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo, né? Então, foi desafiador, mas foi maravilhoso, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Cresci como pessoa, profissional, como eu já falei, e eu sou muito, muito feliz hoje com o que eu faço, com o que eu atuo. Muito feliz mesmo, Bruno. A tua vinda para cá foi para o Projeto Colinas. Para o Projeto Colinas. E nós tínhamos uma parceria, quando nós chegamos, que estava se desenvolvendo, e com todas as licenças na mão para começar o empreendimento, essa parceria se desfez, não deu certo. Então, no auge da expectativa do projeto, eu havia mudado para cá, isso já fazia 3 anos, esse projeto já estava sendo construído através do meu irmão, outras pessoas que já estavam aqui. E então foi assim um momento, né, que estava tudo certo e deu tudo errado. Mas deu tudo errado para melhor, porque o lote que nós lançaríamos a 128 mil no mercado em 2019, com uma nova sociedade, uma nova visão, uma nova colocação nesse projeto, ele veio a ser lançado a R$328 mil no mercado em maio de 2019. E mais do que o dobro. Mais do que o dobro. 150% a mais. 150% a mais. E hoje nós chegamos aí na marca de 1.320.000. Então, nós tivemos uma valorização muito expressiva do nosso reposicionamento produto. De público, talvez? De público e de produto urbanístico mesmo, porque ele seria lançado como um loteamento comum. Uhum. E quando nós entendemos que ele caberia como um novo bairro planejado, por quê, Bruno? Explicando para as pessoas, nós estamos inseridos em uma localização onde a cidade cresceu e encostou na área, porque essa área ficou intocada por 50 anos. E hoje nós estamos a 3 minutos do shopping de Balneário. Então, é uma área muito bonita. Ela fica a 30 metros acima do nível do mar, uma área alta.
e as pessoas passam na frente, depois quando entram falam, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso aqui, porque ela tem 400 mil metros quadrados de área de preservação permanente. Então, ela é cercada por mata verde e nós temos muito esse lema de qualidade de vida, do que nós oferecemos lá dentro. E é o que as pessoas sentem quando elas entram, elas se encantam. E aí, então, o projeto ele se desenvolveu, né, explicando mais ou menos a localização, por conta disso tudo, essa valorização expressiva, né? Até porque Balneário Camboriú a gente sabe que o terreno é praticamente inviável, né, os custos, e quando sobe um prédio. O objetivo de vocês foi construir um condomínio horizontal. E fica, para o pessoal se localizar, muito próximo, quase pertinho, bem pertinho da Uniavan ali, né? Isso. Quase. É Camboriú, Camboriú, mas encostado em Balneário Camboriú, né? Então, exato. Ali, literalmente, o sentido de entender o que é balneário e o que é Camboriú. A 101. Ali. Um pouquinho antes, você ainda tem um bairro, depois da 101, certo? No oeste, pelo lado oeste, que faz parte do balneário. Mas quando já chega nessa localização, oficialmente é Camboriú, né? Perfeito, Arão. Isso mesmo. E até algumas pessoas não sabem, né, que existem ali duas prefeituras. Então, é Balneário Camboriú e Camboriú. Elas são divididas, mas a nossa área fica praticamente em Balneário Camboriú. Perfeito. E fala um pouquinho sobre o empreendimento ali, sobre o Colinas, né? A gente acompanha pela rede social e vê tudo que vocês têm feito agora, vamos pegar nos últimos 3 anos, talvez? De eventos, o projeto, eu acho que começou, você falou, em 2019, mas ele está ganhando corpo agora, nos últimos 3 anos. É isso mesmo? É isso mesmo, Bruno. Nós entregamos oficialmente o projeto com a TVO em agosto de 2023. Então, a partir desse momento, as pessoas já... 2 anos, então. Isso. As pessoas já poderiam construir suas casas, enfim. E ele é um bairro planejado e ele é setorizado. Então, a gente tem o setor na frente de comércios e serviços. Inclusive, agora vamos construir uma escola lá dentro para oferecer essa comodidade para as pessoas. Logo após vem os multifamiliares, então com o setor de serviços embaixo, com fachada ativa. E no último setor fica o setor unifamiliar, que são as residências. E tudo isso é regido por uma associação. Existe um Smart Code que dita as normas do bairro, como isso pode ser construído. As casas têm um padrão de construção. Então, um exemplo, não pode construir muro na frente das casas, né? Essa é uma das normas desse Smart Code. Para que o bairro tenha uma padronização e sempre mantenha a sua valorização, justamente pelo padrão construtivo, enfim. Então, assim, o bairro ele tem começado a ganhar vida. Hoje nós temos 50 casas, já temos famílias morando. Nós, da incorporadora e a associação, desenvolvem muitos eventos para moradores e também para novos clientes, para que as pessoas entendam o que é o conceito de um bairro planejado, porque em Balneário nós não temos mais área para desenvolver, então praticamente ali nós estamos inseridos numa das últimas áreas que poderíamos desenvolver um projeto de bairro planejado. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que não é um condomínio e é um bairro, e elas podem frequentar, e ele é aberto, tem praças, as praças são lindas. Inclusive, eu nomeei as praças e tenho muito orgulho disso, porque quando nós entendemos o conceito das 3 praças, eu pensei, bom, esse bairro ele tem uma característica de ser um organismo vivo. Assim como uma pessoa, quando é um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, eu faço essa analogia porque eu entendo que as empresas têm as mesmas fases que as pessoas. E nós nomeamos as praças, então, como a Praça da Vida, que é a praça do corpo, pensada no movimento, no físico, na energia. A Praça dos Amores, que ela foi pensada para a integração das gerações, inclusive o projeto arquitetônico ele em formas orgânicas para
integrar os avós com as crianças, Que para que eles tenham possibilidade de resgatar a brincadeira nas ruas e viver uma infância mais feliz, mais conectada com a natureza. E a Praça dos Sonhos, que ela é pensada na mente. Então, as pessoas podem contemplar um pôr do sol maravilhoso. Nós fazemos eventos de yoga. Todo final de semana tem programação lá, quase, Todo né? final de semana. Inclusive, agora teremos um super evento de corrida. Acabamos de fechar a parceria para que o Sicredi esteja presente na corrida, né? Faz o convite aí, Luia. Faço convite. Dia 8 de novembro, todos convidados para participar do nosso Colinas Run, que será um festival de corrida muito interessante, porque nós reuniremos mais de 500 pessoas. Então, será um público bem voltado para esportes, para qualidade de vida, buscando assessorias esportivas, pessoas que gostam de estar lá. E quem quiser caminhar também pode caminhar, não precisa só correr. Eu já estou inscrito, mas para caminhada, tá, Luia? Fica meu compromisso. Estamos juntos, Bruno. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, Arão, porque eu conversei com a Luia, né, sobre esse projeto do Colinas Run, mas eles não... corridas aqui na região e tem praticamente todo final de semana várias empresas que realizam, né? Mas o conceito do bairro planejado já é diferente e não poderia ser diferente no Colinas Run, fazendo uma propaganda para vocês, né? É todo um conceito de levar a família, de passar o dia lá, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Vocês não estão entregando só uma corrida, é uma experiência mesmo, né? Com pôr do sol, com música eletrônica, fala um pouquinho mais aí, Luiz. Isso. A nossa proposta, Bruno, é sempre fazer eventos diferentes. O que as pessoas não podem ter na praia, na cidade e que elas podem viver lá. Então, sempre buscamos um olhar de inovação, porque não adianta fazer só mais um evento, enfim. Então, essa corrida ela foi pensada no pôr do sol, porque nós temos um privilégio, o Arão já esteve lá vendo esse pôr do sol maravilhoso. Sunset maravilhoso. Exato. Tomando aquele vinho espetacular. É inesquecível. E nós chamamos os músicos com violino. Eu tô devendo essa visita, Arão, eu sei, eu confesso isso. Mas eu vou levar o Mateu lá ainda. Talvez na corrida, né? Na corrida vai ser a oportunidade. Dá para levar. Então, sempre buscamos assim convidar as famílias para que elas vivam a experiência do bairro. E inovar e trazer experiência. Então, tudo que a gente pensa é justamente buscando experiência, que elas vivam, que elas sintam, respiram um ar mais puro, possam trazer as crianças e soltar as crianças. É uma oportunidade única, porque, como vocês sabem, as pessoas aqui, elas habitam em apartamentos, a maioria delas, né? Porque nós temos uma cidade muito verticalizada. E o que nós oferecemos lá é justamente essa proposta de ar livre. Nós temos também o privilégio de ter feito a parte inteira de energia subterrânea. E isso traz uma qualidade de bem-estar, de estar lá dentro, vendo aquela paisagem limpa, muito agradável, sabe? Isso faz muita diferença. Você é uma pessoa que viaja bastante, né? Sim. E quanto dessas viagens você traz para dentro desse projeto, Luia? Eu estou falando você, mas os arquitetos, todo mundo que pensou esse projeto, né? Sim, Bruno. Então, um parênteses. Quando eu cheguei aqui, eu até pensei em fazer arquitetura, sabe? Tem toda a cara, né? Ela tem muita cara de arquiteto. Eu fiz designer de interiores, né? Mas eu falei, não, eu preciso ser, assim, uma pessoa que coordena essa orquestra. Então, eu preciso entender um pouco mais de tudo. E nem sempre, quando nós queremos nos desenvolver e ajudar, nem sempre é estudando um único setor que a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu preferi entender mais de gestão. E quando você me pergunta sobre as viagens, é aí que eu quero chegar. Viajar é expandir a alma em todos os sentidos. A gente nunca volta igual de uma viagem, nunca voltamos igual. Sempre expandimos nosso conhecimento, nossa cultura. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, escutar as pessoas, conhecer pessoas diferentes. E então eu entendo que as viagens, elas nos proporcionam isso. O que foi feito
lá de urbanismo que eu posso trazer para dentro do meu projeto, para dentro da minha realidade, para dentro da minha cultura e adaptar de uma forma que eu sempre possa agregar no meu projeto também de vida pessoal e profissional, né? Então, as viagens, elas são muito importantes para isso, não só por lazer, mas por conhecimento e cultura. Muito importante. Legal. Vou fazer um bastidor aqui de viagem, Arão. Lá em 2022, a Luian era coordenadora de núcleo. Aliás, você começou como coordenadora de núcleo em 2018, 2019, né? Isso. Como no Sicredi. Então, vamos pegar um pouquinho dessa história da Luian. 2016, 2015, 2016, vem para Balneário Camboriú. Já começa o empreendimento como associado do Sicredi, já na agência de Balneário Camboriú. E 2, 3 anos depois, convidada a ser coordenadora de núcleo da agência. E já aceitou o convite. E 3 anos depois, tivemos a oportunidade, né, Arão, de viajar com os nossos coordenadores de núcleo, falando em viagem, né? Por isso que eu me lembrei desse tema agora. Tivemos a oportunidade de viajar com os coordenadores de núcleo para conhecer um pouquinho do berço do cooperativismo, lá em Porto Alegre, onde está o nosso centro administrativo Sicredi, e a Luiz estava com a gente. E também lá na região de Gramado e Nova Petrópolis, principalmente Nova Petrópolis, né, onde o Sicredi começou, lá em 1902. E eu me lembro, eu estava dividindo o quarto com esse menino aqui, com o Arão, e ele comentando, né, que estava formando a chapa do conselho, e ele falou, não, precisamos trazer mulheres de negócio. E aí, acho que surge um nome na cabecinha, né? Ele não me falou, né? Mas surge um nome naquela cabecinha. E vieram, naquele momento, até então a gente não tinha, né, Arão? Me corrija se eu estiver errado, mas até então não tinha mulher. Conselheiro de administração tinha. Tinha? Tinha uma em cada gestão, e agora nós temos 2, né? Exato. Agora nós temos 2. Mas o fator, Luian, o Bruno, falando da Luian, né? O fator da Luian, que é um diferencial enorme, é o seguinte: quando ela entrou como coordenadora de núcleo, ela mergulhou no processo coordenadora, procurou saber o que uma coordenadora poderia fazer para desenvolver. Quando ela entrou no conselho de administração, por iniciativa própria, eu digo isso como aval, ela procurou, Arão, o que eu preciso fazer para ser diferente como conselheira de administração. Diferente no sentido de não ser leigo, não melhor do que alguém, perfeito? Então ela procurou fazer e ela fez um curso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do IBGC, por iniciativa própria. Que legal. Né? E além disso, 2 viagens internacionais que fizemos, né? Uma a Mondragon para estudar e outra na DG para estudar, né, Luian? Então, mas o grande diferencial para mim está nessa próxima fala, que ela me procurou para mim ensinar ela o dia a dia daquilo que a gente vive dentro da cooperativa, para quando esse assunto chegar no conselho de administração, ela saber algo. Então a gente fez aulas, vamos chamar assim, né, Luian? Aulas paralelas para que você pudesse, sim, nos teus posicionamentos, saber exatamente aquilo que você estava falando, pensando, né? Exato. Mas o meu complemento de fala, fica uma curiosidade, é o seguinte: eu vou resgatar lá atrás um pouquinho de quando a gente estava falando de sogro, de Luian Sicredi. Em que momento nós vamos chegar em Aloise, sua filha, como membro de um comitê jovem da cooperativa? Porque a Aloise é totalmente empreendedora, ela vem na mesma batida da Que legal. Certo? E tem uma particularidade, tá? Que eu gosto sempre de falar e a gente ri sobre isso. Se eu tivesse uma filha, antes de ter conhecido a Luian, a minha filha chamaria Luiz. Curiosidade. Você fala isso, né? Engraçado. Fala um pouquinho para nós sobre esse desenvolvimento que você está fazendo. Isso faz parte de mãe, empresária e formadora de sucessores. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Arão, eu sempre gostei de ser protagonista por onde eu passasse, ou por onde eu passar, no sentido justamente de dar o meu melhor, né? De poder oferecer o meu melhor. Então, quando eu estou me dedicando a algo, eu procuro fazer aquilo de todo o coração, como você sabe. Porque eu penso que essa oportunidade que o cooperativismo me deu, ela é única. E realmente eu sou privilegiada. Uma gratidão eterna ao Sicredi, que
que traz muito o que eu trago com os meus valores. Então, é um encontro de valores, de um olhar para as pessoas, de desenvolvimento humano. O cooperativismo ele oferece essa oportunidade das pessoas se tornarem melhores. E, nesse sentido, também estou agora fazendo um MBA em Finanças na Federal do Paraná, para me desenvolver mais ainda para a cooperativa e para os meus negócios. Então, quando você fala do Comitê Jovem, isso brilha os meus olhos, porque eu vejo que nós temos que trazer os jovens para o centro da nossa cooperativa. Eles que serão a continuação. Então, o legado de tudo que nós estamos fazendo é para o Davi, é para o nosso pequeno príncipe, para o Mateu, para a Louise, enfim, para as outras crianças. São eles que têm que sentir esse sangue verde. E eu sempre gostei muito dessa parte de inovação, startups, esse movimento jovem. Então, com certeza, é um movimento que me agrada muito e que já me coloco à disposição no que puder para contribuir, né, tanto trazendo a Louise quanto de outras maneiras. Comenta o momento mágico que a Louise, nos últimos meses, com o teu sogro, aonde é que ela foi? A Louise teve a oportunidade de ir com o meu sogro, porque ela fez 15 anos, então ele deu para ela de presente a viagem para Voco, na Suécia. Organização Mundial das Cooperativas. Né? Isso. E então a Louise viveu aqueles dias de cooperativismo com muitos integrantes de cooperativas da Sicredi, né? Foram mais de 100 pessoas. E ela, eu ligava para ela e falava, tá, me conta, o que você está fazendo aí? Eu queria estar aí. Fala para mim, como é que foi hoje, né? E ela sempre me passava. Ah, mamãe, hoje eu aprendi isso, hoje eu fiz isso. Gostei muito de ver os jovens subindo no palco, trazendo projetos inovadores, mostrando que, às vezes, uma cooperativa lá do interior do Paraná está desenvolvendo um projeto de um jovem, projetos simples, mas que podem se tornar reais através dessas mentes empreendedoras brilhantes. Então, Arão, foi um divisor de águas na vida dela. Eu percebi que, com certeza, essa visão de mundo, de ter viajado sem os pais pela primeira vez, só com o avô, foi algo maravilhoso. E o teu coração de mãe, como é que ficou? Anota esse nomezinho aí pra nós. Com certeza. Isso. E o coração de mãe, como é que ficou? Primeira Bruno, viagem sem o pai. Fiquei muito feliz. Olha, eu confesso que nós criamos os filhos para o mundo, né? Então... Eu vou ter que me acostumar com isso aí. Vai, não é muito fácil. Calma, teu tá pequenininho ainda. Mas é um processo que a gente vai tendo que trabalhar e eu me sinto muito feliz por ser uma mulher ativa e que trabalha e que busca, que estuda, e isso sempre esteve no meu perfil, para poder mostrar para ela o quão longe nós podemos chegar, né? Então, estar aqui hoje, com certeza, como conselheira, é a realização de um grande sonho para mim, porque eu sei o quanto nós, como cooperativa, e eu, Luian, posso deixar para o mundo. Eu vejo que essa nossa passagem aqui não pode ser em vão. Nós estamos aqui construindo, né, Arão? Olha que trabalho lindo que vocês fazem, dedicação intensa. Tudo que vocês fazem. Eu sou fã número 1 do Arão e do presidente Andrade, do Bruno. É muita dedicação. E tem que ter uma razão maior, tem que ter um propósito para fazer tudo isso, para vir todos os dias, levantar da cama, vir motivado e construir. Então, eu falo que construir uma empresa é como todos os dias, assim, quando eu chego no Colinas, a gente deixar um tijolinho. Todos os dias, Arão, a gente está construindo o nosso castelo. Todos os dias, junto com muitas pessoas. Verdade. Construindo um castelo. Eu não sei, Arão, mas eu não lembro de ter visto, né? Eu conheço a Luian 5, 6 anos, né? Que eu estou há 6 anos na cooperativa, já como coordenadora de núcleo, viajamos juntos. Mas eu não lembro de ter visto ela
com uma cara amarrada, com uma cara fechada ou de mau humor. Tá sempre com um brilho no olho, né? De onde que vem tudo isso, Luia? Olha, Bruno, os meus pais são pessoas muito, muito positivas, sabe? Eu tenho muita inspiração nos meus pais, porque quando eu tenho um problema e chego para conversar com o meu pai, sempre tem uma solução, sempre tem um ombro, um colo muito acolhedor. A minha mãe é uma pessoa muito generosa, que sempre prestou muita caridade para as pessoas, nas ruas, enfim, onde ela vai, ela se prontifica a ajudar. E eu tenho o privilégio de ter muitos amigos, muitas pessoas incríveis na minha vida, que com certeza Deus colocou como um presente. Amém. E essas pessoas muitas vezes enxergaram em mim o meu potencial, né? E eu vejo que isso, todos os dias a gente tem que agradecer e ser grato, e olhar o copo cheio e buscar. Então eu tenho esse olhar sempre muito humano e talvez por ser pisciana aí, de muito amor, né? Ter um coração gigante, então é o meu jeito de ser, de abraçar as pessoas, de olhar nos olhos, de escutar, de saber realmente, genuinamente, como elas estão. Eu vejo que, para mim, esse é o único sentido da vida, é viver, sentir e estar próximo realmente das pessoas. Uau! Ótimo, né? Que exemplo, né? Muito legal. Mas realmente Nossa, eu sou canceriano, eu sou de câncer. Já tô até com o olho um pouco cheio de lágrima aqui. Qualquer coisa já me... Eu me emociono também, Bruno. Fácil, né? Mas realmente é um brilho no olho que contagia, né? Então eu tô te falando isso aqui, tipo, no podcast, mas talvez eu não tenha falado isso pra ti pessoalmente, mas estou falando aqui agora abertamente pro pessoal assistir. Obrigada. E isso é muito legal. E a gente consegue ver isso muito forte no Sicredi também, né? Então acho que muita gente de fora que enxerga o Sicredi pergunta isso, né? Como é que vocês têm esse brilho no olho? Como é que vocês têm esse orgulho tanto da empresa? Então, como você falou antes não é coincidência, né? Tudo encaminhou para dar certo. Uma pessoa como você ter vindo para o Sicredi com certeza ajuda a gente a manter a cultura que a gente busca bastante, né, no nosso dia a dia. Obrigada, então, só Bruno. tenho a agradecer. Obrigada. Verdade. Vamos lá. Vamos caminhando para os momentos finais aqui, Luia e Arão. Eu queria que a Luia falasse um pouquinho agora como a atividade dela agora como conselheira do Sicredi. O quanto isso está impactando na tua rotina da empresa, porque claro que tem aprendizados que você traz de lá para cá, tem aprendizados aqui que você leva daqui para lá. Sim. Isso está impactando no teu dia a dia? Como é que está sendo? E principalmente, né? Ela acabou de comentar que está fazendo uma MBA, né? Uhum. Conselheira da cooperativa, fazendo uma MBA, sempre se especializando em todos os cursos que vem fazendo, e ainda empresária com criatividade. Não para, né? Ativa, né? Pois totalmente. Mas, qual foi a tua última pergunta? Como é que se mantém esse sorriso no rosto sempre? Sim. Fala um pouquinho para nós, Luiane. Como é que tá esse teu dia? Como é que é a semana? Como é que é o mês? Como é que é a tua agenda? Palestrante agora também, né, Arão? Agora palestrante também. Você estreou nos palcos agora recente, né? Sim. Bruno e Arão, eu liguei pro meu pai esses dias e falei, pai, você não sabe como eu estou feliz em fazer o que eu faço. E ele falou, realmente, quando nós fazemos o que gostamos, tem muitos desafios, mas estamos sempre de férias, né? Como existe essa frase. Eu sou feliz no que eu faço, eu amo estar aqui, as oportunidades que eu tenho de crescimento. Então, hoje eu olho para um ano atrás e eu vejo que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu expandi muito e tenho muito ainda a aprender, a contribuir. Enfim, eu acredito que esse mundo aí é para a gente evoluir como pessoa, como ser humano, espiritualmente, profissionalmente. E então,
eu acredito que é isso, Bruno. É todos os dias fazer o que a gente ama, estar com as pessoas que a gente ama, né? É ter o privilégio de conhecer vocês. É algo que me faz muito feliz e que com certeza alimenta o meu coração. Quero deixar aqui meu grande agradecimento, porque vocês são pessoas assim, incríveis, incríveis na minha vida. Talvez nem tenham essa dimensão da gratidão que eu tenho por vocês. Muito legal. Que isso. Arão, não sei se tu tem pergunta formulada na tua cabeça, senão eu já vou indo para os momentos finais. Pode ser agora? Então? Pode, claro. Pode ser agora? Claro. Ela comentou há pouco, Luian, sobre o que aprendeu com uma pessoa, certo? Certo. Sobre o copo meio cheio, certo? Dá um exemplo recente da tua vida que você lembrou do copo meio cheio, ou agiu pelo copo meio cheio. Você consegue nesse momento? Lembrar de algum episódio? Tem da tua vários. vida, da tua empresa, do momento do conselho de administração, na tua família? Uhum. Eu vou te dizer um porquê. Fala. Eu lembrei disso para mim. Fala. Certo? Sábado eu estava comentando com você nos bastidores e com o Bruno do episódio que aconteceu com a minha esposa, certo? E eu levei ela no hospital às pressas e ela na correria, mais elétrica do que nunca, né? E ela na correria e ela disse para mim o seguinte: teve que fazer uma cirurgia da apêndice, né? E ela olhou para mim e disse o seguinte: logo agora que eu não poderia fazer essa cirurgia. Daí eu olhei para ela e eu disse o seguinte: é melhor fazer agora que tem solução do que de repente em algum momento estourar a sua apêndice e você não ter mais a oportunidade de fazer a cirurgia. Então olhe, Laís, olhe sempre pela oportunidade e não pelo atual problema, certo? E eu comecei a virar uma chave da minha vida também, olhando por isso. Se choveu é porque Deus quis que chovesse. Uhum. Eu fui fazer uma viagem para o Nordeste. Nordeste você quer o quê? Praia. Sol, praia. sem frio. Uhum. Eu fiquei 6 dias no Nordeste e fui agraciado com 6 dias de chuva. Por que agraciado? Porque eu fiz programações que eu não faria nunca se tivesse sol. Sabe? Então eu começo a olhar também. O pisciano olha por isso, né? Eu começo a olhar também pelo lado que, se é para ser, a gente tem que encarar do jeito que é. Verdade, Arão. Copo meio cheio. Copo meio cheio. E eu vejo que carregar assim uma simplicidade, humildade no coração, uma resiliência, que é um exercício diário que nós temos que fazer como seres humanos, nos conduz a não ter tantas expectativas, ou a trabalhar as nossas expectativas para... Ou preocupações, talvez? Ou preocupações e problemas, para justamente quando, e muitas vezes, a rota não é como nós planejamos, para que nós possamos estar preparados para esses momentos. E para todos os caminhos. Então, essa eu acredito que é uma lição que eu carrego comigo de não tem frustração, não tem problema, tem solução. O ser humano está acostumado a reclamar antes de ver a oportunidade. Perfeito. E para todas as situações, nós podemos tirar lições positivas. Todas as situações. Então, esse é, com certeza, um caminho que faz com que a gente se desenvolva como pessoa, se autoconheça, se autoanalise diariamente e tenha essas reflexões para que a vida seja mais feliz na sua simplicidade, no nosso dia a dia, porque a felicidade, ela está no presente, a felicidade está aqui, nesse momento agora, viver esse momento é algo muito feliz para mim. Então, é isso que nos move, né? Isso que é o sentido da vida, é buscar a felicidade no dia de hoje, com as pessoas que nós estamos, porque amanhã ninguém sabe.
e viver isso, ter esse momento, que para mim vai ficar para sempre, com certeza, né? Quantas pessoas podem assistir isso, essa conversa nossa, e daqui ter alguma inspiração. Então, eu vejo que essa é a grande mensagem que a gente leva para a vida, de enxergar todas as possibilidades de ver algo positivo no nosso caminho. Consegui emocionar. É difícil, é difícil. Eu quero puxar um pouquinho da conversa da Luia, quando ela fala que, como você falou que o seu pai... Como é que é o nome do seu pai? Aljor Silvestre. E o nome da sua mãe? Regina. Quando ela falou que o seu Aljor é uma pessoa, né, visionária, né? E pelo tudo que ela falou, a gente comprovou que realmente ele é visionário. E como é que você vê a Luia daqui 10 ou 20 ou 30 anos? Como é que você se enxerga daqui 10 anos? Bruno, já pensou nisso? Olha, eu procuro pensar daqui 5 ou 10, né? Eu gosto muito, e quando você falou, agora é palestrante, isso é algo que bate mais forte no meu coração, que brilha muito, sabe? Então, poder contar uma história, e não é sobre mim, é sobre as pessoas, e poder ajudar empresas a ter um olhar mais humano, é um projeto que eu penso em desenvolver no futuro, de tudo que eu aprendi e dessas várias Luians aí pelo caminho, de áreas diferentes, que as pessoas perguntam, nossa, mas você se formou em uma área e hoje você atua em outra. Então, eu acredito que justamente essa visão diferente de mundo, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer estágio em UTI, dentro de um hospital, estudar tantas áreas que, a princípio, não estão relacionadas com o que eu faço hoje, mas, no fundo, eu sei que estão, porque me desenvolveu um olhar diferente sobre a vida. Moldaram o que você é hoje, né? Perfeito. Então, eu vejo que, justamente, até como conselheiro, né, Arão, uma das maiores riquezas é trazer essa visão multidisciplinar para dentro do conselho, para que as pessoas tenham olhares diferentes para as decisões. Mas, falando um pouquinho dos sonhos dessa Luian de 5, 10, 20 anos, é sempre com esse olhar de deixar algo positivo para o mundo, uma mensagem, ajudar, enfim, no que estiver ao meu alcance, onde eu puder ajudar, e principalmente as empresas por onde eu passar, que eu possa contribuir muito. Que legal, parabéns. Obrigada. Só para a gente, então, encerrar com essa mensagem que foi muito legal, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para a tua família, para o teu marido, para tua filha, para o teu pai, para tua mãe, para o teu sogro, enfim, né? Que deixasse essa mensagem final para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Um papo que valeu muito, né, Arão? Essa? E para lá. Olhando para a direto câmera. nas câmeras. Exato, mas exercitando a Luian palestrante, a Luian que vai aparecer muito agora em entrevistas, a Luian que vai aparecer muito na cena por aí. Olha, tudo que eu sou eu cheguei até aqui por eles, né? Ou para eles. Por mim, mas através deles. Então, eu sempre fui uma pessoa muito amada pela minha família. E eu tenho certeza que esse amor foi o que me fez ter, entre muitas dificuldades que todas as famílias têm, porque a gente sabe que a vida não é um conto de fadas, e a minha família também teve muitos percalços pelo caminho, como todas têm. Eu acredito que isso me fez muito mais forte. Então, eterno agradecimento aos meus pais, aos meus irmãos, meu marido, a minha filha, meu sogro, enfim, toda a família que é a nossa base, que é a nossa estrutura, para que a gente possa crescer sempre e sair de casa todos os dias e entregar o nosso melhor por eles. Que legal. Me fez lembrar
da frase. Eu vou dar a César o que é de César, né? Mas a frase do meio cheio, meio vazio, a Luia não falou, mas o Arão também não falou, mas a frase é do Arão. O Arão me ensinou isso também, Luia. Mas o autor é o Arão. Estamos confessando agora. O Arão ouviu de alguém, né? Mas transmite isso, né? Então, quando eu vim para a cooperativa, ele também usou bastante essa frase, eu carrego ela bastante comigo. Mas com essa última fala da Luian, Arão, me fez lembrar de uma outra frase que tem a ver também com a tua frase do meio copo meio cheio, meio vazio, que a gente só transborda do que a gente tá cheio, né? Então, essa talvez seja a explicação para esse brilho no olho, para essa generosidade tão grande da Luian, que foi essa frase final, né? A gente tá uma família de amor, um carinho muito próximo da família, e você transmite isso, né? Então, eu lembrei dessa frase. A gente só transborda do que a gente tá cheio. Então, você transmite esse amor todo dia. Muito obrigado por conviver contigo no nosso dia a dia. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, né? Realmente é muito emocionante estar aqui e deixar esse momento registrado. Tem uma outra frase que eu gosto, que é que legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. E ter, então, mais uma vez, a oportunidade de agradecê-los por terem me escolhido, terem me convidado a viver o cooperativismo na íntegra, de ser uma das líderes ao seu lado, direcionando as decisões dessa empresa. É realmente um privilégio assim, divino. Eu agradeço imensamente que fique registrado aqui, porque é algo que eu olho para trás e sempre lembro das pessoas que enxergaram isso em mim, a oportunidade de contribuir, né, Bruno? E essas pessoas são únicas. A gente sempre sabe quem deixou na nossa vida essas marcas e que nunca vão ser esquecidas. Então, muito obrigada de todo o coração, e eu estou à disposição para sempre contribuir com o meu amor, com a minha amizade e com toda a minha parte profissional, do meu conhecimento para a cooperativa e muito além da cooperativa, para vocês como amigos e como pessoa. Arão, sua mensagem final. Legal. Já que estamos no momento frases, eu gosto de algumas, né? Você usou agora escolhidos. Você não tem que agradecer por ser escolhida. Eu sempre procuro dizer que as pessoas colhem o que plantam, na verdade, e estão nos momentos certos para explorarem, para usufruírem, para ensinarem dessa maneira. Então, também, não é mais uma pergunta, é também um agradecimento, porque a gente aprende a cada dia, e eu tenho um prazer enorme, um privilégio enorme também poder estar com você frequentemente dentro da cooperativa e principalmente apoiando as decisões, porque decisões nem sempre são as certas, mas decisões são as definidas, não é verdade? Então, mais do que acertar, é estar junto para corrigir. E isso é um privilégio que a gente tem dentro dessa empresa, estar rodeado de pessoas maravilhosas como você dentro do Conselho de Administração. Muito obrigada. Obrigado, eu. Arão, isso, Luian? Tudo certo? Mais um papo que valeu muito, né? Então, agradeço a presença da Luian, agradeço a presença do Arão e agradeço a companhia de quem está nos assistindo. Batemos agora 58 minutos, não deu uma horinha. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio do Papo que Vale. Mais um hoje, né? Papo que valeu muito. Obrigado a todos pela audiência. Obrigada. Tchau.